Empresas como a Akuma Games, um site comercial da internet, tiram proveito dos conflitos armados do mundo real. Quando alguma coisa acontece na guerra do Iraque ou do Afeganistão, imediatamente os programadores começam a trabalhar para produzir aquele evento ou aquela batalha. Depois de um mês, você pode jogar no seu computador. A empresa até mesmo simula certos conflitos que nunca aconteceram, como foi feito na polêmica série Assault on Iran. O presidente Bush foi à televisão para dizer que todas as opções estavam sendo estudadas a respeito do Irã. Depois, o presidente iraniano declarou: os Estados Unidos não podem nos invadir. Nós não somos o Iraque. Akuma tirou proveito da polêmica, criando uma história que mostrava uma tropa norte-americana combatendo alvos nucleares no Irã. Em resposta, um grupo chamado União das Sociedades Estudantis Islâmicas criou um jogo próprio em que os jogadores podem participar do outro lado do conflito. Os comentários que recebemos dos iraquianos vieram de todas as partes. Existem encruzilhadas em que o país se mete, mas a gente se torna uma espécie de bode expiatório. As pessoas podem procurar a gente para conversar, mas elas não querem falar sobre o jogo. Mais um soldado foi abatido. Essa é uma experiência interativa muito interessante. Partindo do princípio que são experiências projetadas e desenvolvidas em nome da precisão e em nome de um desejo genuíno de promover o conhecimento e o aprendizado em vez de ser uma mera exploração. Assim como muitas empresas que lançam jogos de guerra, a Akuma solicita consultoria de conselheiros militares aposentados ou ainda na ativa. Houve um tipo de relação acidental entre jogos de guerra com propósitos estratégicos e jogos com propósito de entretenimento. O desenvolvimento em uma dessas esferas, por efeitos colaterais, afetou sem querer a outra esfera. O que aconteceu recentemente, na última década, é que uma relação que havia sido acidental ou por efeito colateral se transformou numa colaboração muito bem planejada entre os dois mundos. Mais um indício de que estes dois mundos se tornaram próximos. Em março de 2003, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, a Sony negociou os direitos de um slogan das Forças Armadas norte-americanas: choque e pavor, aparentemente para criar um jogo do PlayStation com este nome. Eu acho grotesco explorar a guerra no videogame e acredito que Choque e Pavor foi um exemplo disso porque as pessoas perceberam a intenção. Os fãs de videogame e as pessoas que cresceram jogando são de uma geração que conhece bem a mídia e sabe distinguir as coisas. Tecnologia 3D em videogame e jogos de tiro em primeira pessoa tornaram-se sinônimos de treinamento, profissão e recrutamento militares. Mas o Ocidente não é a única parte do mundo que se adapta aos novos aplicativos. Depois do 11 de setembro, foi revelado que alguns terroristas que participaram do atentado haviam treinado com o simulador de voo da Microsoft e começou a surgir a ideia de que, se os jogos fazem parte do sistema de treinamento militar e estão à disposição de todos, o que acontece quando esse conhecimento se torna democratizado? Em 2002, a empresa síria Dal Al-Fakir desenvolveu um jogo chamado Under Siege, uma reconstituição da primeira intifada, porém do ponto de vista dos palestinos. Eles argumentaram que muitos jovens árabes adoravam jogar videogame, mas detestavam o fato de jogar na pele de americanos que combatiam árabes como inimigos. Alguns acreditam que estes jogos contribuem para um mundo cada vez mais conflituoso. Quando pensamos sobre a ideia que se faz do mundo em que vivemos, principalmente o mundo que foi impactado por videogames, e quando se fala da guerra, parece que a guerra foi despersonalizada e desumanizada também. Porque se você assistir a CNN, vai ver as mesmas imagens de destruição que estão nas simulações dos videogames. Nessas imagens aparecem alvos e aviões bombardeando os alvos e isso é muito perigoso. Se uma pessoa, principalmente se ela for jovem e inexperiente, começa a olhar para a guerra real e a guerra real começa a se tornar virtual, é muito perturbador. As
As guerras acabaram ficando parecidas com os videogames, mas existe uma diferença fundamental entre guerra e videogame. E um dos grandes chamarizes dos jogos é que as ações não têm consequência. É por isso que as pessoas se incomodam com games como American's Army. O jogo induz a ideia de ação sem consequência. Só que, na verdade, a guerra tem uma consequência muito séria, que é a morte de outros seres humanos ou talvez a sua. Essa é a guerra real. E a guerra não é apenas aventura, não é a diversão de participar de uma emboscada no meio da noite. Também é ver um amigo morrer nos seus braços. Quando isso se mistura aos videogames ou à realidade virtual, é perturbador. Porque você vai à guerra sem se dar conta de que as pessoas podem morrer. E que você pode acabar fazendo coisas horríveis com os civis. Quando eu observo tantos jogos militares ou com temática de guerra, ou games que ensinam habilidades que seriam úteis às Forças Armadas, eu começo a me questionar se a nossa cultura está se tornando mais militarizada. Quando alguém pergunta se esses jogos são bons ou ruins, eu questiono: você quer viver numa cultura mais militarizada? Algumas pessoas querem. Entendido, básico. A explosão das tecnologias 3D deve grande parte de sua história às Forças Armadas. E, por sua vez, os jogos de tiro em primeira pessoa permitiram avanços em simulações militares em todo o mundo. Mas enquanto o futuro da guerra marcha adiante, percebemos que ela pode ficar mais parecida com os videogames do que nós imaginamos.